Olá, amigos! Aqui é o Rodrigo Merchant. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. E hoje eu vou trazer o meu processo de pintura digital para fera da Bela e a Fera. Bom, ele é um clássico do 2D e eu resolvi renderizar ele usando a minha pinceleira digital de gouache. Sem enrolação, vamos então aos passos. Vamos começar. O vídeo total ele tem 2 horas e 6 minutos, sendo que eu levei uns 20 minutos fazendo o teste do render dos pelos e depois eu troquei o método no final. E eu deixei ele com 15 minutos para não ficar uma coisa chata e maçante. Bom, eu pinto no digital da mesma maneira com que eu pinto no tradicional. Então, em cima da minha linha, eu faço o seguinte, ó, eu venho fazendo um mapa ambientado. Nesse meu mapa ambientado, ele é mais ou menos como se fosse aquele famoso mapa em escala de cinza, só que eu não uso escala de cinza. Eu uso algum tom que deixe a sombra ambiente de uma cor favorável para minha pintura. Eu escolhi esse tom de azul. Geralmente eu faço com tom de azul, porque o azul torna as primárias uma cor em vértice negativo quando você soma as outras e deixa elas escuras. Então qualquer uma que for a minha decisão no futuro, as cores vão ficar negativas, então todo esse mapa que eu fiz vão ser representados por sombras, ok? Então, agora eu estou só buscando a tridimensionalidade. Essa ilustração da fera eu tirei daquela referência que eu coloquei ali do lado, e ela é 2D, né? Eu costumo trabalhar em todo o meu trabalho comercial e meu trabalho autoral 2D e meio, digamos assim, porque eu uso e preservo muitas coisas do 2D para que fique com mais força. Para minha praia, eu acho que tem mais força. Por exemplo, os chifres, eles não estão tridimensionais, nem o nariz, não é mesmo? A boca, muito menos. Ela é uma representação bidimensional e eu decidi pintar em cima dessa mesma representação. Então eu vou usando esses truques para balancear, entregar ao olho do espectador, digamos assim, o tridimensional ou os planos não sendo completamente um desenho tridimensional. Bom, em cima, embaixo, aliás, desse mapa de sombras que eu fiz, eu aplico a cor local. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, quebrar aquela coisa muito vívida que tá a Fera original 2D, porque ele iria me remeter a algo bem mais flat, bem mais cartunesco, e como eu tô buscando uma pegada um pouco mais real aqui, eu resolvi adaptar essa paleta de cores para algo levemente mais acinzentado, para dar um ar um pouco mais real e também para que me ajudasse nessas escolhas que eu fiz com o meu mapa de sombras. Notem que todas as cores que eu estou colocando, elas estão se sujeitando ao mapa de sombras. Por exemplo, esse marrom acinzentado que eu escolhi, ele se tornou um sépia acinzentado, né, nas partes das sombras. O amarelo, aquele amarelo gritante que tem ali no 2D, na roupa da fera, ele virou praticamente um esverdeado, né? Então, agora, nesse primeiro momento, eu já consegui ter tecnicamente a volumetria, né? Alguns chamam de topografia, e eu tive então a blocagem das sombras, e agora eu tive então a cor local, e eu tenho um mapa. Depois desse mapa, o meu próximo passo então é dar uma polida. Eu não deixo para polir no final, eu deixo para polir logo depois da linha. Vem a linha, o mapa de sombras, a cor local e a partir daqui eu começo a polir. Esse meu processo de pintura eu faço em cima da linha, ou seja, eu estou pintando para valer. Qualquer escolha cromática que eu fizer vai ser baseada nessa paleta. Notem que eu adicionei sombra na orelha. Esse guia de azul, esse guia das sombras azuis, ele é bacana porque me ajudou a chegar até um certo ponto. Mas a partir de agora eu tenho que começar a driblar a lógica, né? Pela lógica real, aquela sombra da orelha teria que estar mais sépia e não tão quente, né? Quanto ele está ali pela iluminação. E essa minha escolha é simplesmente baseada no estilo que eu escolhi para minha vida, que é o cartoon. Então eu vou quebrando isso para tornar mais interessante. Nessa etapa de agora, eu uso bastante a Eyedropper e as escolhas são feitas baseadas geralmente em um lado levemente mais frio e outro levemente mais quente, né? Notem que nessa parte que eu estou polindo a ilustração,
Em um dos lados lá do mapa de sombra, eu optei por ele cobrir mais intencionalmente o rosto da fera, o que me dá um tom mais negativo de sépia. E no lado onde preservou a camada, a inserção da luz, onde a luz está vindo, ele ficou levemente mais quente. Eu gosto bastante de brincar com essa história de dentro de uma escolha, dentro de uma paleta cromática, você brincar de mostrar para o olho do espectador é, algo mais frio, né? Algo em tom mais quente para poder representar a história da luz e sombra e não necessariamente aplicar a sombra como a galera, o iniciante faz, como pensar na sombra só como preto, só como uma cor negativa. É muito mais é muito mais um jogo de mostrar para o espectador algo que na mente dele represente a luz solar e algo algo numa zona de penumbra ou algo coberto por uma grande mancha, né? As sombras do mundo real, elas são azuis acinzentados, então eu uso mais ou menos esse conceito e em cima faço as minhas escolhas. A partir daqui eu estou pintando, pintando mesmo, sem frescura nenhuma. Estou polindo já a peça. Eu ainda não sei direito que cor eu vou adicionar em algumas partes, porque provavelmente eu vou querer ambientar depois. Então, o que que eu faço? Eu vou polindo tudo aquilo que eu acho que eu tenho que polir e pincelando, né? Quando eu falo pincelando, eu pego a estilos e puxo a estilos aqui no display, que eu uso uma Royon, exatamente da maneira com que eu puxo o meu pincel quando eu estou pintando com tinta guache. Essa história, para mim, é muito interessante porque quando eu venho para o digital, é uma opção para mim trabalhar mais rápido, né? E não ter custo com materiais, enfim, ter as correções. Então, o prazer de pintar, para mim, é uma coisa gigantesca. Então, quando eu venho para o display, eu venho somente para continuar o meu trabalho como ilustrador tradicional. Então, eu jamais faço alguma coisa que eu não possa olhar e dizer, puxa, não parece que fui eu que fiz. Já estou dizendo isso porque as pessoas sempre me perguntam, nossa, tem cara de pincelado, né? Nossa, mas parece tradicional. Eu digo, sim, quando eu venho para o meu display, eu venho com esse intuito. E esses pincéis que vocês estão vendo eu trabalhar aí, são os meus pincéis de guache, da minha pinceleira de guache. Se eu não me engano, eu usei 2 ou 3 pincéis para fazer esse grosso, o grosso que eu falo, a parte grande, porque por mais que aqui eu esteja fazendo um pequeno refino, eu ainda estou blocando, ou seja, eu estou trabalhando com blocos. A minha pintura, ela lembra muito mais uma peça esculpida, poligonal, do que realmente aquela coisa esfumada, lisa, não é mesmo? Eu não gosto muito do esfumado, vou confessar para vocês, eu tenho uma certa implicância com isso, porque eu fui doutrinado em escola de pintura tradicional e a gente abomina isso e eu levei isso para minha vida. Mas isso é uma escolha minha, né? Não precisa ser de vocês. Bom, notem que os dentes, eu não estou usando branco puro. Não existe branco puro em lugar nenhum da pintura. Outra coisa interessante que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, ó. Eu vou tocar de novo naquela ferida que eu acabei de tocar de não precisa ser o preto, não precisa misturar a cor com o preto. Você consegue mostrar para o espectador volume, luz e sombra, trabalhando com a quantidade de luz que tem a cor, mas também você consegue representar as sombras, né? Os azuis eles funcionam muito bem na mente humana, mostrando luz. É sombra, aliás. Ali naquela parte, ó, eu estou fazendo uma pequena coisa que no digital tem como fazer e no tradicional de jeito nenhum acontece com guache, porque guache, se você passa uma veladura, alguma coisa, ele simplesmente desmorona tudo, né? Então eu usei uma máscara e pintei dentro da máscara. Aqui, ó, eu estou buscando com a ferramenta o gradiente somente ambientar um pouco mais a peça. E a partir de agora eu vou começar a fazer um teste, ó. Eu estou fazendo uma luz, isso se chama luz, o tom, meu amigo, se chama de luz rebatida, alguns chamam de luz projetada, chamam de luz de rebatimento. Existem vários nomes e vários artistas usam nomes diferentes. A luz projetada, esse pico de luz, a luz ambiente ou luz projetada, é simplesmente um spot de luz que está no ambiente e bate no objeto, né?
e ele fica com. Ele faz o contorno na região das sombras e ele acontece melhor visualmente na região das sombras. Então a minha intenção aqui é fazer um spot de luz azul para dar aquela ideia de drama, porque eu acho que nessa cena aí ele estava dentro do castelo, né, furioso com a fera, com a Bella, aliás, quando ela não quis jantar. E a minha primeira tentativa aqui, ó, é continuar usando esse mesmo meu pincel de guache, o guache original que eu tenho. Eu estou tentando fazer spots de luz. Notem que eu passo e tiro um pouco. Esse tiro um pouco, eu uso a borracha. Eu não uso smoother. Não uso nenhum tipo de esfumador, né? Minha primeira tentativa foi fazer com um tom de azul, porque eu gosto de trabalhar isso como um trampolim cromático, um tom de azul e algum tom de azul bem claro. Notem que eu não gostei, então eu parti para um outro pincel de guache, que foi a minha decisão final. Esse pincel de guache se chama Dry Bristle, né? Que é, nada mais é do que uma imitação de um pincel seco, com tinta seca, para quem nunca pintou com técnica tradicional. Deixa de ser otário, vai comprar tinta, pincel, vai se sujar todo, filho. Tá na hora. E eu sempre adapto as coisas que eu tenho nas minhas pinceleiras tradicionais para cá. Então eu peguei esse pincel que eu acho que ficou muito mais expressivo num curto período de tempo. E eu também fiz proposital para mostrar para vocês quando a gente tem um pincel mais liso, ele acaba por não ser expressivo. Ele trabalha bem para fazer blocos e para fazer efeito, definitivamente ele não trabalha, né? Então agora a minha tentativa é o seguinte, ó. Com base a toda essa escolha cromática que eu fiz, que são sépias, e são marrons, né, marrons acinzentados. Eu tô dando uma refinada. Onde eu achar que eu devo apertar mais a sombra, deixar a sombra mais dura, mais firme, eu estou deixando pelo seguinte motivo, ó. Esse efeito de puxado que eu estou fazendo com o pincel para representar os pelos da fera, ele não vai acontecer da maneira que eu quero se eu não tiver um trampolim, ou seja, se eu não tiver uma cor mais escura na base. Então agora eu voltei uma etapa anterior, estou escurecendo certas partes, ok? Baseado numa escolha dessa paleta, e é uma paleta limitada, né? Baseado nessa escolha, em cima dessa escolha, então, eu estou pincelando. Como é que eu penso nisso? Esse meu pincel, eu gosto bastante dele para fazer efeito como pelo, cabelo, arranhado de madeira, enfim, dá para fazer uma série de coisas. De novo, ele imita um pincel com pouca tinta, um pincel de cerda dura. Então, agora, nesse momento, para que fique bem natural, eu vou simplesmente puxar esse pincel no formato que tem o meu objeto. Desde o início eu puxei, né? Desde lá da pintura, notem que ali o pescoço dele está marcado e aparece o azul do fundo e gerou um sobretom nesse sépia. E isso é proposital. Então, agora, nesse momento, eu só quero que fique bem natural e eu estou puxando o pincel no formato que tem o objeto, né? Eu fiz um trampolim, deixei mais escuro para poder avançar. Outra coisa muito importante, notem que nenhuma cor ela está desmatizada ou esbranquiçada. Onde eu quero uma área com que represente um pouco mais de luminosidade, eu avanço com uma cor quente, como é esse caso que está acontecendo aí. Eu avanço com uma cor quente, e do outro lado, que eu quero menos atenção, eu avanço com uma cor mais fria, né? A minha tentativa aqui é só que fique bem natural, tá bom? Esses pelos, notem que eu só usei os blocos que eu tinha feito antes e eu puxei o pelo exatamente naquele formato. Eu fiquei muito angustiado aí para não matar o aspecto 2D da fera. E visualmente, né, notem que apesar de tá pincelado e ter esses efeitos que essa pinceleira ajuda a deixar com aspecto de pelo, ajuda a deixar um aspecto mais real, mesmo assim a gente enxerga algumas coisas, por exemplo, aquele ladinho da bochecha, no 2D funcionou super bem, né? Aquela mancha que ele tem caída do olho. Na pintura tridimensional não funcionou muito bem. No final eu vou mostrar para vocês um pequeno ajuste que eu fiz em cima de tudo, porque me incomodou bastante aquilo e parece que tá torto e parece também que o olho tá desalinhado porque funciona no 2D e no 3D não, né? Eu sabia que eu ia passar esse problema, mas eu fiz questão de fazer assim e deixar essa coisa. Aqui mais uma vez então, ó, eu passo aqueles spots de luz e eu dou uma esfumada. Esse aí é o airbrush, é a borracha em formato de airbrush. Uma das poucas vezes que eu uso airbrush é quando eu não quero marcas
Eu já deixei a marca no pincel e coloco um pouco, dou uma leve esfumada. Visualmente ajuda a misturar com a cor do fundo também. Todas essas camadas, elas não possuem, essas camadas de agora não possuem camada de mesclagem, tá? Eles só possuem opacidade baixa, porque visualmente você mistura, né, a cor da camada de cima com a camada de baixo quando você está trabalhando com opacidade baixa. Ali eu tive uma leve tentativa de colocar mais um spot de luz e não fui feliz. Só dei mais uma rebuscada ali naqueles pelos, né? Agora eu vou pegar um pincel, eu vou tentar fazer alguma. Vou tentar fazer mais alguns efeitos bacanas aqui. E, de novo, eis que está feita a peça. Foram 2 horas e 6 minutos. E ali eu tentei no final colocar um efeito. Eu lembro que no filme nevava, né? A fera pegava a Bella de fora do castelo, brigava com os lobos e tudo mais. Tentei colocar essa vibe assim. Vou mostrar para vocês a última correção que eu fiz depois de tudo pronto. Bati meu martelo, deixei 2D e meio mesmo. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, só deixa aqui nos comentários que assim que eu puder eu volto e respondo. Vou deixar aqui o link dos meus pincéis digitais. Ele é um projeto que possui 128 pincéis digitais artísticos, mais 7 horas e 30 de treinamento de como utilizar esses pincéis e como simular gouache, óleo, aquarela e artes secas no meio digital. É um projeto super bacana e ele está por apenas R$ 128,90. Bom, tô indo e espero vocês na próxima.